o trabalho do Espírito Santo. Vamos por vídeo o ensino de hoje. Atos 1:12. Então voltaram para o Jerusalém, o monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém e distância do caminho de um sábado. Todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas, com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus também, e os seus irmãos. O início da igreja cristã. O derramamento do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele morreu e falou para os discípulos que lá até ser cheio de poder do Espírito. Os discípulos ficaram lá orando, as mulheres, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. Orando unanimemente, ou seja, não parou, continuou lá, porque Jesus tinha falado para ele, não desça até ser cheio do Espírito, cheio de poder. Então eles ficaram, e o Espírito Santo de Deus sobreveio como um som veemente, impetuoso, e encheu aquela casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então o início da igreja se iniciou, eles sendo cheios de poder. Preparação para o serviço do reino. Depois que o Espírito Santo derramou sobre eles, ele preparou eles, equipou eles dos dons, eles ser mais capacitado e alcançar o maior número de pessoas possível para a obra do Senhor continuar crescendo. O primeiro ponto foi ser cheio. O segundo, equipou ele dos dons, preparou eles para o caminho. 3. A evidência do Espírito Santo. Estavam todos reunidos depois que veio sobre eles o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo e a manifestação do Espírito foi um cumprimento da promessa, que nós vemos em Joel, vemos em outros livros, que nos últimos tempos ele derramaria sobre o Espírito dele, sobre homens, mulheres, todos. Quando o Espírito Santo manifesta sobre o seu povo com manifestações espirituais, sobrenaturais, ele suscita o santo, reverente temor, despertando a coragem, ousadia e o maior desempenho no trabalho do Senhor. Aquele homem que era medroso passa a ser um homem valente, forte pela obra de Deus. Aquele que era medroso perde o medo e recebe ousadia. Então busque o Espírito Santo, que ele vai trazer para fora aquilo de melhor que você tem. Ponto 2. A disseminação da palavra de Deus. O Espírito Santo prepara pregadores. Após a descida do Espírito Santo, Pedro se levantou e falou: eles não estão bêbados. Você lê o versículo, você vai entender em Atos 2. Eles não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito. E quase 3.000 almas se converteram. Então o próprio Espírito Santo preparou ele na pregação do Evangelho. Muitos, eles não têm esse preparo. Muitos querem sair já pregando. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Receba o Espírito Santo. E ele vai trazer o que tu precisa fazer para chegar no caminho que ele reservou para você. O Espírito Santo concede intrepidez. A ousadia que os apóstolos pregavam é intrepidez. E a persuasão vinha do Espírito Santo. E não de palavras de homens. Ele não convencia por palavras de homens, palavras bonitas, mas pelo Espírito Santo. Pelo poder, pela ousadia, pela intrepidez do Espírito. Porque aquele que conhece o coração do homem penetra até a divisão da alma e do Espírito. É só Deus. É só a palavra de Deus. Tudo isso aconteceu porque a igreja orava permanentemente. Aí, uma dica para você. Cheio, quer ser usado? Pare com qualquer pensamento e ore. Ora, 2 horas, 3 horas. Ore. E Deus vai te levantar através da oração. Vê
os homens de Deus, os avivamentos? Foi através da oração. Não tem como haver um avivamento se não tiver oração. Tem que haver oração, tem que haver o poder da oração. Quem vai trazer o avivamento é Deus. E se não orar, como que vai chegar? Escolhendo e preparando homens para a obra missionária. Com a descida do Espírito Santo e a obra crescendo, precisa preparar obreiros para a obra missionária. Ali os apóstolos se reuniram em jejum e oração para enviar um homem, uma mulher de Deus. E Jesus disse que eles iam chegar até os confins da terra. Então, eles jejuaram, oraram e levantaram homens e mulheres para a obra missionária. É assim que faz para a obra crescer, no jejum, na oração. Eu não sei o que tu necessita. Jejum, oração. Vemos os testemunhatos. Ele preparou a igreja pelo Espírito Santo. O Espírito Santo viu ali é necessário, enviou eles para lá. Eles foi dirigido pelo Espírito. Ponto 3. O Espírito Santo é o crescimento da igreja. A igreja cresce em Atos 2, 41. Não é a capacidade do homem que faz a igreja do Senhor crescer, mas é a unção e o poder do Espírito Santo. A unção e o poder do Espírito opera através dos instrumentos humanos, eu e você. Todo crente exercer qualquer atividade no reino de Deus necessita depender do Espírito Santo mediante a oração, como está em Colossenses 4. São os líderes que colocam as suas igrejas poderosas. Ela cresceu porque eu fiz isso. É o Espírito Santo. Muitos se gloriam, não, porque eu passava tanto tempo em quem cresce é o Espírito Santo. Quem faz é o Espírito Santo. Você está direcionado por ele ou pelas tuas obras? A palavra de Deus diz: não confie o homem no seu bel prazer, não se glorie o homem na força do seu braço. Você depende de Deus. Ele que te deu fôlego, ele que te deu vida. Se não for Deus, quem será contra nós? Quem nos ajudará? Quem nos ajudará? Se não fosse Deus, eu não teria. Muito bem, crescimento versus perseguição. Após o revestimento de poder, os discípulos estavam prontos para executar a ordem de Jesus. Já preparou os missionários. Discípulos, eles se escondiam, eles não mais se escondiam e anunciavam o evangelho com intrepidez e ousadia. Foi ao meio da perseguição que a igreja crescia. E eles tinham ousadia, o Espírito Santo não deixava eles parar e dava força, poder, força, ousadia. E a igreja continuava orando como orava antes. E Deus fortalecendo. Ponto C. E concluímos aqui. Integridade da igreja. Lucas declara que tendo a igreja orando, todos foram cheios do Espírito. O predomínio do Espírito Santo levava os crentes à devoção e o arrependimento, e a generosidade e a solidariedade. Nesse ambiente solidário e propício, surgiu Ananias e Safira, que muitos conhecem a história, que vendeu uma propriedade, e ali esse casal propôs enganar a igreja. A propriedade era deles, eles não precisavam dar conta o que eu vou dar. Ele podia guardar para eles. O que eles fez? Não vou enganar para não dar, para não dar um pouquinho para fulano. Era deles, eles faziam o que eles quisessem. Só que mesmo assim tinha um pessoal que não entendia isso, a generosidade. E ali eles foram enganar Pedro, só que o próprio Espírito Santo, que conhece os corações, falou para Pedro. E eles morreram, Ananias e Safira, por quê? Enganou o homem de Deus, enganou a igreja.
Eles podiam muito bem vender a propriedade, ficar com a propriedade, ficar com o dinheiro. Só que eles resolveram enganar. Esconder, tá querendo se esconder do quê? Tá entendendo? Se é deles, se era deles. Mas na cabeça deles, vão me enganar para ficar com tudo. A palavra do Senhor diz que aquele que ajuda o pobre empresta a Deus. Ele ia dar um pouquinho, mas quis enganar. E olha o que aconteceu. Trouxe morte, perdeu tudo. O que eles levaram? Nada. Falta de temor. Eles não entenderam isso. Que Deus tinha muito mais para eles. Mas decidiu enganar, viver desta forma. Conclusão do ensino de hoje. Quando o crente tem uma vida de oração, dispõe a ser um intercessor. Não somente suas necessidades são supridas, mas também a dos corpos de Cristo são atendidas. Não só você, mas também o corpo no geral é recebido de bênção. Este foi um ensino de hoje. A oração e a ação do Espírito Santo na igreja. Ore e veja o operar do Espírito na tua vida. Receba esse ensino de hoje ao seu coração.